A paz do Senhor, amados irmãos, é muito bom voltar a falar com vocês, não é verdade? Já tem alguns dias, se bem que falamos ontem na escola bíblica, não é verdade? Mas vamos glorificar a Deus nessa noite, bem, pedir para que a mão do Senhor esteja sobre nossas vidas, nos dando discernimento e sabedoria, porque os dias maus estão se aproximando, né, irmãos? E nós precisamos estar firme na palavra de Deus, estarmos perseverantes na palavra do Senhor, amém? Que é isso que vai trazer um refrigério para nossas vidas nos tempos difíceis, amém? Então, nessa noite, nós vamos meditar em Tiago, capítulo 1, versículo 23 e 24, onde diz assim a bendita palavra do Senhor. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Amém, irmãos? Então, o apóstolo Tiago ele está trazendo aqui uma comparação do homem, daquele que ouve a palavra de Deus, mas não pratica. Amém? Ele passa a ser um homem negligente, ele passa a ser um homem que não é operoso na palavra de Deus. Então ele vai se assemelhar como um homem que se olha no espelho, amém? E saiu dali, ele se esquece de tudo aquilo que ele viu, amém? As mesmas coisas são alguns irmãos que, ou algumas pessoas que vão para a igreja, ouvem a palavra de Deus, né? Chegam até a meditar na palavra de Deus, mas não praticam, não faz uso da palavra de Deus no seu dia a dia, não exercita em si próprio a palavra de Deus, amém? Mas nessa noite nós vamos aprender com o Tiago que é necessário que nós venhamos a exercitar a palavra de Deus. Por isso, Tiago ele vai primeiro chamar a nossa atenção com relação ao homem que ele é tardio no ouvir, mas ele é apto para falar. Ele fala, qualquer coisa ele abre os seus lábios, ele começa a falar, é reclamar, é resmungar, é questionar, amém? E às vezes não para nem para ouvir as pessoas que estão do seu lado, né? Que às vezes vivem no mesmo espaço físico, amém? Isso quer seja no trabalho, quer seja dentro do lar, às vezes só quer só reclamar, falar, e ao invés de ser visto como uma bênção, é visto como maldição. Amém, irmãos? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso na sua casa? Amém, irmãos? Eu me lembro que na minha casa no passado, antes de conhecer a palavra do Senhor, certamente eu era visto como maldição, porque eu reclamava muito e reclamava na hora do almoço. Amém, irmão? Olha que coisa chata, que coisa triste. Via as coisas, realmente as coisas não estavam corretas, mas ao invés de eu buscar um momento certo para falar, eu queria falar na hora do almoço. Imagina que conflito, hora do almoço, a hora em que nós estaríamos juntos para almoçar, né? Para poder fazer com que a comida adentrasse ao nosso organismo e fizesse o devido efeito, eu terminava trazendo uma situação de mal-estar nessa hora, porque era o momento em que eu escolhia para falar. Então, olha, era muito ruim, muito ruim. E a palavra de Deus nos ensina, me ensinou que aquilo não era o melhor momento para falar. Amém? E tinha que ter também jeito para falar. Amém? Então eu era um homem muito apto para falar e negligente ao ouvir. A palavra de Deus ela nos exorta ao contrário, né? Precisamos ser apto para ouvir e tardio para falar. Amém, irmãos? Então hoje nós estamos vivendo uma situação de confinamentos, pais, filhos, mãe, todo mundo junto dentro do mesmo lugar, né, irmãos? E é um momento em que a gente costuma ver muitas coisas erradas, não é verdade, irmão? Muitas coisas que não se viam, porque uns estavam no trabalho, não é verdade? Hoje não, todo mundo junto. Então tem sido, às vezes, momentos, situações de muito conflitos dentro dos lares. Então, nessa noite eu quero trazer essa palavra para que tanto eu quanto você possamos estar meditando na palavra de Deus e dando um redirecionamento em nossas vidas, amém? É apenas agora no momento de nós ouvirmos, a gente observar as coisas que talvez estejam erradas, não estejam conforme os princípios do Senhor, ou às vezes até fugiram aos princípios que já foram preconizados dentro do lar, não é verdade? E estão fugindo. E é preciso que traga novamente ao controle para que as pessoas possam trilhar numa mesma direção, mas que nessa noite você possa entender que vai haver um momento certo para você poder trazer à tona essas situações que não estão em harmonia com aquilo que estava previsto, naquilo que você tinha elaborado com a sua esposa, como deveria ser conduzida a casa, amém, irmãos? Mas é preciso escolher o momento certo, amém? Às vezes no momento do conflito
esse normalmente nunca é o melhor momento. O melhor momento é depois que aquilo passa, em que você apenas observou, você ouviu e não falou nada. Amém? Aí esperou o seu filho, esperou a sua esposa, esperou o momento certo e você foi conversar. Teve um diálogo amigável, amém, irmãos? Uma coisa eu te posso te adiantar. Normalmente o confronto, a princípio, ele não traz um fruto de paz, de mansidão. Sempre traz uma situação, um mal-estar, não é verdade? Porque você vai confrontar as pessoas em algumas situações que não foram adequadas e ninguém gosta de ser confrontado. Mas logo depois, isso vai trazer um fruto de paz, de mansidão, de longanimidade, porque as pessoas vão entender, até porque você escolheu o momento certo, propício para trazer ao diálogo aquela situação. Amém, irmãos? Então precisamos, como crente no Senhor Jesus, ter um entendimento. Amém? Ter uma linha, ter uma conduta de como nos conduzir diante dos nossos próximos que estão do nosso lado. Amém? Em situações que estão em desarmonia. Amém, irmãos? E não sermos daquela tipo de pessoa que vem ainda piorar a situação, tornar um ambiente rude, um ambiente desgastante, um ambiente de estresse, um ambiente de reclamação, porque se você não buscar um momento certo para você falar, vai ser falatório de tudo quanto é lado, aquilo que deveria ser resolvido vai se tornar em uma contenda muito pior. Então a palavra de Deus nos exorta que nós sejamos que aptos para ouvir e tardio para falar. Escolha o melhor momento, amém? E isso também no trabalho também. Hoje estamos vivendo um momento em que algumas pessoas ainda encontram-se trabalhando em alguns estabelecimentos, algumas atividades essenciais, mas nem todo mundo está trabalhando. Às vezes as empresas, para evitar essas atitudes do governo, né, elas deixam algumas pessoas em casa e mantêm algumas só para manter algumas atividades essenciais. E automaticamente essas pessoas elas estão sendo o quê? Sobrecarregadas. E quando elas se sentem sobrecarregadas, elas entram em desespero, porque a sua emoção fica muito aflorada, as suas emoções ficam no fio de uma navalha. Então qualquer coisa ela está muito elétrica e ela está chateada e está aborrecida. E se ela também não for apta para ouvir e tardio para falar, meu irmão, isso vai ser algo muito ruim para a sua vida. Ela, ao invés de ser bênção para o seu patrão, ela vai ser uma maldição para o seu patrão. E o patrão não quer pessoas sendo maldição para ele, amém? Até porque ele remunera as pessoas. E a gente precisa entender, você que está trabalhando, você tem 8 horas para trabalhar. Não precisa você se matar em trabalhar, não. Você tem as suas 8 horas. Você vai trabalhar, você vai manter o seu ritmo que você sempre manteve. Amém, irmãos? Isso é para que você possa ter um conforto até emocional. Então você não se tornar uma maldição para o seu chefe. Amém? E muito menos também você resmungar, você questionar, você brigar com o seu chefe sobre a situação em que você está atravessando. Amém, irmão? Então precisamos ser o quê? Precisamos ser aptos para ouvir, tardio para falar, tentar trazer um ambiente em harmonia, em que haja paz, em que haja mansidão. Nós sermos elementos de paz, elementos pacificadores, tanto no nosso lar, tanto no nosso trabalho, tanto na nossa igreja, em qualquer organização. Amém, irmãos? Então, por isso, precisamos ser admoestados e ensinados através da palavra de Deus. Amém? No versículo 25 vai dizer assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita que é a palavra de Deus, lei da liberdade, que o meu direito de liberdade ele termina quando o meu irmão inicia e vice-versa, amém, irmão? E nela persevera, não sendo ouvinte negligente. Porque muitos irmãos, como eu falei no início, vão às igrejas, são ministrados através da palavra de Deus, mas não praticam a palavra de Deus. Esses são chamados de servos negligentes. Amém? Então, porque ele negligencia a palavra dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, dentro da sua própria igreja, amém? Num ambiente social, ele é negligente também. E isso, às vezes, ao invés de torná-lo uma bênção, torna uma maldição naquele local. Então, precisamos amadurecer na palavra de Deus, precisamos ser perseverantes na palavra de Deus, praticantes e não apenas ouvintes da palavra de Deus. Amém, irmãos? São duas coisas. Uma coisa, nós estamos falando agora um ambiente de conflito, você tem que ser o quê? Ouvinte. Apenas ouvinte. Porque se você falar num momento em que em um ambiente em que está havendo contenda, você vai piorar mais ainda. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor.
Aleluias! E às vezes agora você está no ambiente social também. Se você também não ficar ouvindo, se você também começar a questionar devido a algumas situações que não são favoráveis para você, talvez outras pessoas também estejam sentindo o mesmo que você. Então por isso tem que ter um momento certo, uma hora certa, procurar a pessoa certa para que você possa abrir um diálogo. Amém, irmãos? Entendendo que a princípio todo confronto ele gera um ambiente rude, um ambiente um pouco agressivo, mas é só você e mais uma pessoa. Amém, irmãos? Mas logo depois vai gerar um fruto de paz e de longanimidade. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então, e continuando, diz assim, ó, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Então, a expectativa hoje dessa palavra é te tornar um homem, uma mulher, um jovem bem-aventurado naquilo que você vier a realizar. Mas como? Em primeiro lugar, ouvindo. Ouvindo mais, falando menos, amém? Resmungando menos, questionando menos. Quando tiver que questionar, procure, espere o momento certo para fazer os seus questionamentos, amém? Não faça questionamentos em locais em que está vendo muita chuva de informações, muitos conflitos. Não coloque seu ponto de vista nesse exato momento. Procure um momento certo, amém? Seja um elemento de paz, um elemento que vai trazer mansidão para o ambiente, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu vou orar com você nessa noite, amém? Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Senhor Deus, por esta palavra, Deus, palavra, Senhor Deus, que vem mudar o nosso caráter, palavra que vem nos trazer um novo discernimento para nossas vidas, ó Deus. Por isso te clamo em nome de Jesus, ó Deus, que venha derramar sobre os teus filhos, sobre meus irmãos, sobre a minha vida, ó Deus, um discernimento, ó Deus, para que nós possamos conduzir a nossa vida, ó Deus, de forma que nós sejamos muito mais ouvintes, ó Deus, do que faladores, ó Deus. Em nome de Jesus, que nós sejamos elementos, ó Deus, que venhamos ser bênção na vida do nosso próximo, ó Deus, não maldição, ó Deus, porque dessa forma, ó Deus, quando nós somos bênção, ó Deus, nos lugares, ó Deus, nós somos, ó Deus, bem-aventurados, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.